Vamos falar da natureza da África, esse lugar lindo e maravilhoso. Vocês, já nessa foto, o que a gente já pode dizer sobre o relevo africano? Que é plano, né? Ele vai ser um terreno mais plano, né? Um relevo mais de planaltos. A gente tá vendo aqui a savana. Vocês estão vendo? A gente vai ter a presença de gramíneas, mas não vai ter aquelas árvores gigantescas. Vai ser mais para arbustos e gramíneas, né? Algumas partes um pouco mais secas e tudo mais. Então a gente vai ver que isso vai ser influenciado diretamente pelo tipo de clima. Como eu falei para vocês, como ele vai ser um país de altitude, né? Vai ser bem alto. Ele é mais comprido, não largo. Ele é comprido, não largo, tá? Por ele ter essa característica dentro do seu continente, vai ter a presença de vários tipos de clima por conta da sua altitude. Vai ter várias atitudes, vários ângulos, né? Vários graus, e por isso vai ter uma diferença grande dentro dos focos climáticos. Então vamos lá. As condições climáticas, a vegetação, relevo, a hidrografia da África estão muito ligados à localização do continente. Voltando então. Os territórios africanos estão basicamente localizados numa imensa placa tectônica, chamada de placa africana, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, cortada no meio pela linha imaginária do Equador. Apenas uma pequena parte do sul está fora dos trópicos, isto é, a zona térmica subtropical, bem como uma parte mais extensa ao norte também, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai lá e vai ver várias coisas, né? Vários tipos de clima dentro desse clima e dessa vegetação que a gente vai ter, como a gente viu na primeira aula sobre África. Foi na primeira aula sobre África? Ou na segunda? Não lembro. Mas vamos lá, né? O tamanho do território do continente africano, há uma grande variedade de tipos climáticos e formações vegetais. Gente, é importante ressaltar isso daqui, tá? A gente vai ter, por exemplo, a Rússia, que vai ser gigantesca, e a variação climática dela não vai ser tão grande. Por quê? Porque ela vai ser um território grande de de longitude, tá bom? Então ele vai ser grandão, mas ele vai ser um grandão reto assim, certo? Então por isso, olha só como a variedade de graus dele vai ser baixa. Então o clima e a vegetação não vão ser muito diferentes em todo o território. Ao contrário do da África, porque vai ser um local grandão, mas olha como ele é alto. Como vai ter várias partes, né? Vários tipos de altitude. Então, por isso vai influenciar bastante. Então, não confundam tamanho de território com variedade climática, tá bom? Só ressaltando isso aí. Como ocorre em outros continentes, na África, para cada domínio climático, há basicamente um tipo de vegetação. Qualquer lugar, gente. Todos os lugares que tiverem a mesma altitude vão ter também, provavelmente, a mesma latitude, né? Vão ter também o mesmo tipo de clima e vegetação também, consequentemente. Como eu falei para vocês, a vegetação depende muito do clima e sem um clima adequado não vai poder, como eu falei, não tem como a gente colocar uma floresta, uma savana que vai ter um clima mais sequinho, assim, não vai ter grandes árvores, vai ser um território mais espaçado num lugar equatorial úmido, né? Como é que vai fazer isso? Não tem como, vai crescer outro tipo de vegetação, o clima vai vir para outro tipo de vegetação, tá? Então vamos lá. Observe os mapas da África detalhando sua vegetação original e os tipos de clima apresentados na página 20 e 21. Depois a gente dá uma olhada nisso. Mas vamos falar do deserto do Saara e do deserto do Kalahari, tá? Esses são os principais desertos desse continente. O Kalahari ele vai ser bem menor que o Saara, mas também, gente, não tem como ser maior que o Saara é gigantesco, tá bom? O Kalahari vai ser uma consequência das correntes marítimas frias de Benguela e atuam bem ao sul da costa do ocidente da África, tá?
ali mais próximo no sul, certo? Então aqui na página 19 eu quero que vocês grifem sobre o deserto do Kalahari, essa parte aqui. Mas eu pulei o Saara, né? Vamos voltar pro Saara. O deserto do Saara tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. É uma extensão do território maior que o Brasil e quase do tamanho do continente europeu. Olha o tamanho desse deserto, né? Então vamos lá. Na área do Saara habitam aproximadamente 3 milhões de pessoas, a maioria de origem berbere. Berbere vai ser um povo antigo, tá bom? Lá descendentes das Mesopotâmia da vida. São nômades ou seminômades, geralmente muçulmanos que falam o idioma árabe. Eu não sei se vocês lembram, mas toda a expansão do islamismo começou nessa região. E por conta de estarem ali nessa região ali, eles vão adentrar no continente europeu, depois vão ser chamados de mouros, depois vão voltar para o continente, porque eles foram expulsos pelos espanhóis. Vocês lembram disso? Lembra? Lembra mesmo? Mas então essa região ao norte da África, vocês vão reparar que a religião deles vai ser muito mais do islamismo, tá? Do que qualquer outra religião. Porque foi ali que começou a difundir ela, né? Principalmente esse vai ser um dos motivos. Muito bem. Então, o que eu quero que vocês reparem? No deserto do Saara, não tem como eles ficarem no mesmo local durante muito tempo, né? Porque, afinal, no deserto, os recursos vão acabar. Então, eles vão ser mais pro nômades ou seminômades, né? Que eles vão, voltam. E a cultura deles vai ser mais muçulmana, tá? Então, aqui eu quero que vocês grifem essa parte aqui do deserto do Saara. Opa! Até do idioma árabe. Vocês sabem o que são oásis? Sabe, né? É aquele desenho que aparece no Pica-Pau. Vocês veem Pica-Pau? Nem sei mais o que vocês estão assistindo. Exatamente. Oi? Isso, exatamente, né? Elas vão ver, vão imaginar isso, tá bom? Mas vão existir sim, tá bom? Esses oásis, pequenos locais dentro do deserto em que a gente vai chamar de enclaves. Vocês sabem o que é enclaves? Tá. Vão ser, gente, no caso, é como se fosse um pequeno território dentro de outro território. Por exemplo, aqui, né? A gente vai ter, vamos supor, eu vou ter aqui, vai ser o oásis, né? A gente vai ter um território que vai ser totalmente deserto, mas numa pequena proporção dele vai ser esse oásis, esse lugar onde vai ter uma vegetação que precisa de mais umidade e retomado por um laguinho, né? Uma quantidade de água. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de território presente em outro, que vai ser bem pequenininho, a gente chama de enclave, tá? Então, ele vai ter vegetação mais presente dentro dele e vai ter também a presença da água, certo? Ele vai servir, esses oásis vão servir de pontos de paradas para caravanas que vão percorrer. O deserto do Saara, ele vai ser muito turístico, tá? O pessoal vai tudo lá querer procurar a lâmpada mágica do Aladim para eles, tá bom? Mas vai ser um lugar... Você vai lá para ver areia. Mentira, tô brincando. Mas deve ter seus pontos turísticos. Nunca fui lá. Então, muito bem. Então, a gente vai ter essas paradas de caravanas para viajantes também, certo? São considerados territórios estratégicos para as rotas comerciais e disputas militares no continente. Estima-se que 10 milhões de africanos vivam nas áreas de oásis, tá? Então, aqui eu quero que vocês grifem também. Opa! São considerados territórios estratégicos.
Olha, eu não vou te dizer que todos os oásis são, porque são mais de 3.000, né? Mas geralmente sim. Sim, é potável. Até porque se fosse uma água muito contaminada, a vegetação não ia conseguir ali sobreviver. A poluição, porque a gente vai ter uma coisa chamada lençóis freáticos, a gente já falou sobre isso. Então esse aí vai ser um lugar onde vai ter uma presença de um lençol freático muito maior e que ele vai sofrer uma pressão e que ele vai acabar indo para o exterior, tá bom? Vai ser como se fosse a pontinha do lençol freático. Oi. Quem nunca, na verdade? Mas se você tá lá 40 dias, de repente uma torneira, vai ser como se fosse um oásis pra você, né? Mesmo a água estando quente. Então vamos olhar aqui a vegetação, tá vendo? A gente vai ter a presença do mapa. Vocês estão vendo que todo aquele meu mapa proporcional que eu fiz naquela aula de clima tá mais ou menos falando a mesma coisa? Olha o tipo de vegetação. A gente vai ter a floresta equatorial, a tropical úmida, as savanas, as estepes. Vocês estão vendo que vai parecer muito aquele mapa de clima que eu tinha feito? A parte de Mediterrâneo. Não parece, não. Salva as devidas proporções. Então vamos lá. A do Mediterrâneo vai ser por árvores de porte médio, arbustos com certas distâncias uns dos outros, e a espécie mais comum vai ser as oliveiras. Então vocês estão vendo? Vai ser árvores mais espaçadas, mais longinhas. Lembrando que o clima aqui vai ser o contrário do tropical. Então vamos lá. A vegetação semiárida, vocês estão vendo que vai ser mais seco, né? Então vai ser mais cactos, esse tipo de coisas que vão ter ali, porque ou vai ser plantas com raízes mais profundas para conseguir alcançar lençóis freáticos, né? E então vai ser muito mais uma vegetação mais seca, tá? Vamos lá. Aqui das montanhas a gente vai ter uma vegetação mais rasteira e vai ser por gramíneas, né? Vai ser um pouquinho mais frio aqui, mas gente, tá vendo? No solo não vai estar tão frio. Onde vai estar mais frio? Nas montanhas, tá? Que vai ter presente aqui. Como falou, ali também vai ser uma presença da placa tectônica africana. E quando a gente tem placas tectônicas, muitas placas tectônicas no lugar, a gente vai ter a presença de montanhas muito constantes. Por exemplo, o Japão, que tem, para onde ele olha, tem uma placa tectônica, vocês podem reparar que o relevo vai ser muito mais montanhoso, porque é feito através do choque das placas, tem uma pressão ali e faz com que o relevo suba. Porque que no Brasil a gente não tem montanhas, por conta disso a gente não tem, porque nós não estamos tão perto de placas tectônicas. Agora você vai para o Chile, né? Argentina, que tá mais... Acho que você não quer estar perto, porque o impacto é muito grande. Ai. Em certos lugares, mais perto da placa, não é todo o território. Como eu falei para vocês, vai ser mais plano o negócio, né? O território é muito vasto, muito território. Não em todo lugar, mas alguns poucos que vai estar perto da placa. Não? Todo lugar que tem placa vai ter, gente, mesmo que seja baixinho. Pouquinho. Então vamos lá. As savanas, vegetação típica africana com árvores mais esparsas, gramíneas e arbustos. Onde vai ter os animais de grande porte, né? Os maiores animais aqui terrestres vão estar presentes nas savanas. A gente vai ter as estepes. Olha aí, também vai ser uma vegetação mais baixa e ela também vai ser mais seca, tá vendo? Não vai ter muito verdinho. A gente vê que a vegetação é mais seca quando ela não vai ter tanta presença da coloração, né? Vai ser uma coisa mais terra. E a equatorial, onde vai ter os gorilas, onde foi o filme do Tarzan, a gente vai ter aí nas florestas equatoriais e tropicais, tá? Que vai ser um clima mais úmido.
Olha só o clima, gente. Tá vendo como parece a divisão com o tipo de vegetação? Olha como parece. Tá vendo? Parece? Por quê? Porque o clima vai interferir na vegetação sempre. Sempre, sempre, sempre. Gente, eu quero que vocês grifem aí 3 tipos de vegetação, que vai ser importante vocês saberem, tá? Eu quero que vocês grifem a vegetação semiárida, as savanas e a equatorial tropical. Essas aí vocês podem colocar um amor, um coração, um chuchuzinho. E o tipo de clima. Olha aí o equatorial mais úmido, o tropical também vai ser mais úmido, né? O Mediterrâneo, ele também vai ter seu período de umidade, mas não vai ser tanto quanto esses que eu tinha falado, né? O tropical. O semiárido já vai ser bem seco. O desértico eu nem preciso falar, né? Ah, sim. Por isso chama relevo, né? Vamos lá. Por isso chama deserto, quer dizer, tô louca. Relevo hidrografia africana. Vocês vão ver que a hidrografia não vai ser lá grandes coisas dentro desse continente, tá bom? Como, por exemplo, é no Brasil. Apesar de ter também uma presença, vai ser bem menor do que o brasileiro, por exemplo. Então, vamos lá para o relevo. Então, olha aqui, o que eu falei para vocês, ela vai ser um grande planalto, tá? Vai vir mais processos de erosão do relevo, que quase 70% do seu território é cercado por planícies costeiras, tanto na costa ocidental, junto ao Oceano Atlântico, quanto do oriental, no Oceano Índico. Esse aqui pode grifar. Então, tá vendo ali? A gente vai ter, já para o extremo sul do continente, uma cadeia montanhosa. Essa cadeia montanhosa vai estar mais presente perto da placa tectônica e por isso que vai ter essa presença montanhosa, tá, gente? Certo, certo, certo? Tranquilinho, mas o que eu preciso que vocês saibam que ela vai ser um planalto, certo? E vai ter muita planície. O que é erosão? Vocês lembram o que é erosão? Tá. Oi? Sim, é um fenômeno natural que vai sedimentar. É o quê? Diga, Laura. Isso, seu Flávio, arrasou. A gente vai ter desgaste do terreno, então a gente vai ter aqui, ó, peraí. Cadê? Peraí, gente, deixa eu apagar aqui. Então a gente vai ter aqui um terreno bonito, por exemplo, uma rocha, né? Já falei pra vocês que não existe pedra, né? Existe só rocha. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que vocês comem rocha todo dia, né? Mas no seu arroz e feijão tem sal, não tem não? É. Sal vai ser um tipo de rocha, tá? Principalmente do Himalaia. Então a gente vai ter... Oi? Ok. Só que você vai ser aquele lá que vai ter parecer. Oi? Açúcar não, porque açúcar vai vir da cana, não vai vir de uma rocha. Verdade, né? Então vamos lá. O quê? É. É que o cristalizado, ele vai passar por um outro processo químico para ficar daquele jeito. Enquanto por exemplo, né, aquele sal do Himalaia, quanto mais fino o sal, mais processos químicos ele vai ter, tá bom? Porque na verdade ele é um rochão assim,
que vai sendo desgastado, vai sendo processado, por isso que ele vai ficar fininho daquele jeito. O sal grosso, ele vai ser mais saudável, apesar de ser bem salgadinho, porque ele vai ter menos processos químicos dentro dele, entendeu? Exato, porque ele vai ser mais saudável, né? Não vai pegar um tufo de sal e comer. Ó, então vamos lá, a gente vai ter tipo aqui uma rocha, ó, vamos botar aqui a rocha. Ai, que bonitinha a rocha, tá vendo? Aí vai ter processos naturais, ou uma chuva que vai cair aqui. Já viram que você tá na chuva, aí vem a chuvinha aqui, você vai estar perto de uma rocha e você vai ver fragmentos dessa rocha caindo aqui. Isso é um processo de erosão. Ou o vento batendo que leva pequenas partículas para longe, também vai ser um processo de erosão. Ou o calor, tá um sol de rachar e acabou fazendo com que desgastasse essa rocha, também vai ser um processo de erosão. São processos naturais que acontecem, a gente chama isso de forças exógenas, tá? E vai fazer com que o terreno fique mais sedimentado, tá? Nesses lugares que acontece. Então, a gente vai ter um relevo de erosão, certo? 70% do território. Certo, amores? Já grifamos, então vamos lá. Na costa oriental africana, encontra-se o maciço centro-oriental decorrente de várias falhas geológicas que dividiram duas grandes placas tectônicas e formam o Vale do Rift. Nesse vale, o relevo é montanhoso, acidentado e apresenta grandes depressões. Ó, esse aqui pode grifar também. Acidentado vai ser um terreno menos fértil, tá? Não vai ser uma coisa assim. Olha aí o Kilimanjaro, que eu falo tanto pra vocês. Oi. Pois é, menino, terrível, terrível. Então, vamos lá. Os pontos mais altos nesses montes é o Kilimanjaro, que tem 5.895 metros de altitude. O Kilimanjaro vai ser um dos mais famosos, tá bom? Ele também vai ser conhecido como a Montanha do Amor. Ah, não é fofo? Aqui, ó, vocês podem grifar também até aqui. Certo, amores? Além disso, destaco-se as depressões que favorecem a formação de rios, lagos e cataratas. Vocês sabem o que é depressão, né? Não tem quando vocês estavam vendo lá o Rei Leão? Bagulho que desce? É isso mesmo. O Flávio hoje tá arrasando, né? Então, vamos lá. Não tem quando vocês viram o Rei Leão? E aí o Scar levou o Simba e ficou numa partinha lá pra baixo. Aí tá aqui o Scar, né? Um desenho maravilhoso. E aí tinha uma parte lá em cima, assim, ó. Onde veio os gnus. Sabe? Essa parte que ele tava aqui embaixo, a gente chama de depressão. Tá bom? A gente tá num planalto aqui, numa planície, e de repente ela dá uma caída. Isso aqui a gente vai chamar de depressão. Certo? Oi? Não vai ser tão grande, né? Pra chamar de abismo. Não sei. Acho que não. Mas assim, é uma queda, né? Se você cair, é melhor não. Melhor ficar em cima. Então, por que eles vão ajudar na formação de rios, tá? Porque quando a gente vai ter uma chuva, a água escorre, né, gente? E ela vai se concentrar onde? Onde fica mais baixo, certo? Não tem quando a gente vai na casa de uma pessoa e vai tomar um banho e o ralo dela fica na parte de cima do solo em vez de ficar onde fica mais baixo? Não dá para entender isso, né? Então, isso aí é o que acontece. Aí, o que forma? Forma um acúmulo de água lá e por ser a parte mais baixa,
vai fazer a formação de rios e etc. Certo? Que é o que acontece com as enchentes também. Certo, amores? Por hoje é só. Um beijo, um queijo e até amanhã. Tchau, tchau.